Olá, pessoal. Como eu havia prometido, seguem aqui dois exemplos sobre gases ideais. Tá? Eu passei a teoria no último vídeo, no vídeo 4, e agora na sequência eu faço dois exemplos com vocês. Acredito que esses dois exemplos sejam suficientes para ajudá-los nos exercícios da primeira lista. Okay? Lá nos exercícios onde vocês resolveram já problemas de dilatação, de escala de temperatura e calorimetria. Bom, o primeiro dos exemplos está nas notas de aula, tá? Então, o pneu de um carro estacionado tem pressão de 2 atm quando a temperatura é de 9 graus Celsius. Depois do veículo correr em alta velocidade, a temperatura do pneu aumenta, vai a 37 graus Celsius, e o seu volume também aumenta 10%. O que a gente tem que determinar nesse exemplo é a nova pressão que o pneu vai ter. Ok? Bom, a gente vai assumir, né, obviamente, que a gente está lidando com um gás ideal, né, dentro do pneu. E eu acho que o passo inicial é listar os dados que a gente tem, né? Deixar isso organizado para que a gente consiga saber exatamente o que a gente tem que determinar, levando em conta as informações. Então eu tenho, né, numa situação inicial, a temperatura do pneu, né, a temperatura do pneu T, vou chamar de T0, os 9 graus Celsius, tá? Lembre-se, a gente viu na última aula, né, no vídeo anterior, que a temperatura, a gente vai ter que trabalhar com temperatura absoluta quando se trata de gases ideais, ok? Então, 9 graus Celsius, né, lembre-se, vou colocar aqui como observação no canto, né, a gente viu que a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Portanto, os 9 graus Celsius vão ser iguais a 282 Kelvin. A pressão, né, do gás lá no pneu inicial vai ser de 2 atm. E o volume, eu não sei, ele não me dá essa informação. Tá? Então, coloquei aqui uma interrogação, mas essas são as informações sobre temperatura, pressão e volume do gás lá no pneu do carro, na situação inicial, enquanto ele está estacionado. No momento seguinte, né, depois dele correr lá a alta velocidade, a temperatura vai a 37 graus Celsius, o que vai dar 310 Kelvin. A pressão é exatamente o que eu quero determinar, né, qual a nova pressão do pneu. Então eu quero a pressão após ele correr, ok? Então eu quero P. E o volume final, né, eu também não sei qual é, mas eu sei que ele aumenta 10% com relação à situação inicial. Então o volume final é igual ao volume inicial mais 10% desse volume, o que vai dar 1,1 V0. Ok? Então, o volume inicial é o volume inicial acrescido de 10%. Então, com essas informações, como eu determino qual é a pressão do pneu após o movimento? Né? Como eu disse, se tratando de um gás ideal, a gente vai trabalhar com a equação geral dos gases, porque aqui, né, nós temos tem uma transformação, né, do gás, ele vai sair de um estado inicial para um estado final, mas essa transformação não é nenhuma daquelas simples, onde a pressão, a temperatura ou o volume é mantido constante. Vejam que a temperatura mudou, ela aumentou, o volume aumentou e o que a gente quer determinar é a pressão, ok? Então, para isso a gente usa a equação geral dos gases,
é aquela que relaciona pressão, volume e temperatura numa situação inicial com pressão, volume e temperatura numa situação final, tá? E vejam que essa equação, né, vai nos permitir calcular o P, que é a pressão final, e todas as outras variáveis a gente tem ou uma relação entre elas, tá? Então vejam, eu vou colocar aqui o P0, 2 atm. O V0 eu não sei qual é, vou deixar simplesmente como V0. A temperatura inicial convertida para Kelvin é 282 Kelvin. Pressão final é o que eu quero determinar. Volume final 1.1 V0 dividido pela temperatura final, que são os 310 Kelvin. Então, ó, volume inicial com volume inicial, tá? Cancelam. Então, eu tenho que isolar o P. O P vai ficar igual a 310 Kelvin, que multiplica 2 atm, dividido por 282 Kelvin, que multiplica 1.1. Vejam que a unidade de temperatura cancela, tá? E essa pressão vai ser de aproximadamente 2 atm, que é a unidade que a gente trabalhou aqui. Ok? Veja que não houve necessidade de converter a unidade de pressão para o SI, né? Não precisei colocar isso em Pascal, porque né, a pressão dada inicialmente foi uma pressão em atm e a pressão final que eu obtenho é uma pressão também em atm. Tá? Veja que o valor da pressão é muito parecido com o valor da pressão inicial. Tá? É isso, esse é o primeiro dos exemplos. Tá? Um exemplo de um gás ideal, em que a gente usou a equação geral dos gases. O exemplo que a gente faz a seguir é um exercício da lista. É o exercício 9 da lista, tá? Um exercício em que um diagrama PV é dado. Então, o enunciado diz o seguinte: certa massa de um gás ideal sofre as transformações representadas na figura abaixo, sendo a temperatura em A, né, no estado A, igual a 300 Kelvin. É fornecido para a gente o valor da constante universal dos gases em unidades do SI, então 8,31 Joule por mol vezes Kelvin. E aí a gente tem que determinar três coisas diferentes, né? No primeiro item, o número de moles contidos nessa massa gasosa. No item B, a temperatura correspondente ao ponto B. E no C, o nome das transformações BC, né, em que o gás sai do estado B para o C, e o nome da transformação em que o gás sai do estado C para o D. Ok? Muito bem. Então eu vou fazer aqui embaixo. Pode ser aqui embaixo. Aqui embaixo o item A. Tá? Então, qual é o número de moles contidos nessa amostra gasosa? Veja, o enunciado, né, me dá a informação da temperatura num determinado estado, que é em A. Né? Ele fala que a temperatura em A é igual a 300 Kelvin. O diagrama PV me possibilita obter informações de pressão e volume nos 4 estados, A, B, C e D. Ok? De qualquer maneira, para que eu consiga determinar o número de moles, lembrem-se, né, a equação que relaciona a pressão, volume e temperatura com o número de moles é a equação dos gases ideais, o PV igual a nRT. Então, para que eu consiga determinar o N, que é o número de moles, eu tenho que ter pressão, volume, constante e temperatura. Constante está no enunciado. Como eu disse, pressão e volume eu sei nos 4 estados, mas a temperatura eu sei apenas no estado A.
sei apenas a temperatura do gás em A. Então, para que eu consiga determinar o N, eu tenho que partir inicialmente da observação dos valores que eu tenho em A. Então, a temperatura em A é de 300 Kelvin, eu vou lá no diagrama PV e tiro ainda a informação de pressão e volume em A. A pressão em A, veja, aqui está A. A pressão em A é de 0,6 vezes 10 a sexta Pascal. Então, é 0,6 vezes 10 a sexta Pascal. Notem que aqui, né, na frente dos eixos, aqui pressão, e dentro do parênteses tem em qual unidade eu vou estar trabalhando. Então é em 10 a sexta Pascal, megapascal, tá? Aqui em volume, a unidade está dentro do parênteses e é a unidade do SI metros cúbicos, ok? Então a pressão em A retirada do diagrama é de 0,6 vezes 10 a sexta Pascal e o volume em A é de 0,1 metros cúbicos. Então, o volume em A, 0,1 metros cúbicos. Ok? O R está aqui, né? Não vou nem reescrever ali embaixo. Eu já tenho ele no enunciado. Então, portanto, eu vou conseguir determinar o número de moles, o N. Basta eu isolá-lo nessa equação. O N isolado ali vai ser igual a PV dividido por R vezes T. Veja, as unidades aqui são todas do SI. Né? O volume está em metros cúbicos, a pressão está em Pascal, a temperatura está em Kelvin, o R está em unidades do SI. Então isso significa que eu posso omitir as unidades todas, né? E o meu N vai ser encontrado nesse cálculo em mol. Tá? Vou encontrar um número de moles. Então, se eu substituir essas informações para determinar o N, eu vou ter, então, portanto, a pressão, o 0,6 vezes 10 a sexta, o volume é o 0,1, dividido por 8,31 vezes a temperatura, que é 300. Então, o N vai ser de aproximadamente 24,06 mol, tá? Eu não lembro exatamente como que eu coloquei no gabarito de vocês, deve estar ainda aproximado, né? Tá 24,1, tá? Então, no gabarito vai estar como 24,1 mol, tá? Um comentário, né? Veja que eu estou falando moles, mas aqui eu represento o mol porque esse é o símbolo da grandeza física e aí não cabe plural, tá? Então, esse é o item A, 24.1 ou 24.06, tudo bem? Então, a única coisa que eu precisei usar foi o PV igual a nRT, tá? O item B pede para que eu calcule a temperatura em B, no estado B. Então, eu quero saber a temperatura aqui, tá? A temperatura em B, o que eu vou usar para determinar? Eu posso usar essa mesma equação, tá? Posso usar essa mesma equação. Ou posso usar também a equação geral dos gases, já que eu tenho pressão, volume e temperatura em A, tenho pressão, volume em B, posso achar a temperatura em B, tá? Tanto faz, qualquer uma das duas vai te levar ao valor da temperatura em B. Mas veja que interessante, né? Em B, o que acontece com a pressão do gás? Ela é mantida constante, tá? Agora, o volume triplica. De 0,1 metros cúbicos, ele vai para 0,3. Então, a pressão constante, o volume triplicou. Volume e temperatura são diretamente proporcionais. Se o volume triplica, a temperatura vai triplicar para que essa igualdade seja mantida.
Então, independente de qual seja a equação que eu utilize para determinar o T, eu devo encontrar o triplo da temperatura em A, ou seja, 900 Kelvin, tá? Então, vocês podem, para resolver esse problema, simplesmente pensar no PV igual a nRT para o estado B, e, portanto, o TB seria PB vezes VB sobre N e R. Lembra, né? O R é uma constante, não muda, e o N é o mesmo obtido no item A. Ok? Está relacionado com a quantidade de gás que eu tenho aí. Ou eu poderia usar o PBVB sobre TB igual a PA-VA sobre TA. Ok? Vejam que o volume, vou colocar aqui uma observação, né? O volume em A é igual, volume não, desculpe. A pressão em A é igual à pressão em B, né? PB igual a PA, vejam aqui, ó, 0,6 vezes 10 a sexta Pascal. Então, portanto, né, como essas pressões são iguais, eu vou ter simplesmente que TB, né, vai ser igual a TA vezes VB sobre PA. Tá? Então, como o VB é o triplo de VA, então aqui é 0,1 e aqui é 0,3, então TB vai ser igual a 300 Kelvin vezes o VB, que é 0,3, dividido por 0,1. Nem coloquei a unidade porque ela é a mesma. Portanto, o TB é de 900 Kelvin. Ok? Então, é assim que a gente determina a temperatura em B, e eu poderia determinar a temperatura nos outros dois estados, em C e D. Ok? Bastando usar a mesma linha de raciocínio. Aqui eu acabei usando muito espaço, né? Então eu vou representar aqui na figura mesmo a resposta do C. Só mudar aqui a cor para facilitar. Então, como se denomina a transformação correspondente à passagem do gás do estado B para o C? Daqui, né, para cá. Essa é uma transformação o quê? O volume é mantido constante, né? Então, é uma transformação isométrica, tá? Ou isocórica, isovolumétrica. E de C para D. C para D é essa daqui, né? O que é mantido constante de C para D? A pressão. Então, é uma transformação isobárica. Bom, essa é a resposta do item C. Então, esses são os dois exemplos que eu tinha reservado para gases ideais. Espero que ajude vocês na resolução dos exercícios da lista. A segunda lista de exercícios da parte de termodinâmica, alguns itens dos problemas vocês conseguem resolver, porque vão exigir exatamente isso que a gente acabou de fazer. Mas em alguns outros vocês ainda não vão conseguir fazer, né, porque a gente vai ter que calcular trabalho realizado pelo gás nessas transformações. E isso está associado com a próxima teoria que eu vou passar para vocês, ok? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.